Então, gente, daí eu tô mudando o assunto, quer dizer, continuando o assunto. A gente já falou bastante sobre algumas coisas e outra coisa que eu senti necessidade e que fiquei procurando, né, foi quando meu dejeito orgânico, tipo o quê? Casca de banana, casca de laranja, que eu sou fã. Outra coisa que eu tô gamada, amando, é a própria casca do ovo. Fora que eu como muito ovo de galinha caipira ainda. Que a casca do ovo. Eu vou trazer pra vocês aqui o que tá ali, sabe? Que eu não sei aonde enfiar isso, gente. E é tudo, viu? Hortaliça, como é o nome dela? É hidropônica, sabe? Que ela tem uma almofadinha ali cheia de raiz. Também é aproveitável. Sabe? Então eu pego e jogo isso no lixo. E eu acho a casca do ovo magnífica, porque parece um vitral, sabe? Então a gente tava falando de biomassa num outro episódio, né? E eu cheguei a plantar batata, né? Eu fiz curso de paisagismo, né? Eu me tornei biofílica, eu trabalho com planta, como eu disse, desde lá da minha formação de 2000. Aí eu fui pra Europa. Lá tinha no supermercado as floriculturas e daí eu voltei pro Brasil e eu e minha mãe a gente comprava no cemitério as flores, né? A gente não encontrava muito em supermercado. Depois de um tempo passou a entrar no supermercado e eu me tornei biofílica a partir do momento que eu comecei a comprar planta em pote, né? E já há algum tempo, então, eu tenho algumas espécies na minha casa, cada uma tem uma forma de tratamento. No paisagismo mesmo, a gente vê que as espécies que não precisam tanto de tratamento, elas são mais favoráveis para você plantar, né? Porque tem umas que, gente, eu costumo chamar de bebum, sabe? Porque elas bebem água todo dia, sabe? E é complicado, se você está trabalhando ou qualquer coisa, você irrigar. Então a irrigação da planta, ela se torna meio dramático, né? Geralmente eu dou água nas plantas uma vez por semana, que eu não tinha, né? Eu trabalho com floricultura desde a época da universidade, blá 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 blá. Mas, né, flor que morre, né? Assim. E como eu entrei pro pote, eu geralmente dou água uma vez por semana, né? Então tem algumas espécies que entram na minha casa que elas acabam precisando de mais água e eu particularmente não sou muito fã delas. Eu sou fã das plantas, mas eu prefiro a que bebe menos água. Porque você tá ali trabalhando, como eu disse, eu trabalho com a internet, eu tenho os meus clientes, eu converso com as pessoas, eu trabalho com produção de conteúdo, né? Já há algum tempo. E daí eu fui estudar paisagismo, tornei biofílica, então eu tenho plantas de pote, eu tenho plantas de 5 anos, aí elas ficam doentes e tal. Borra de café é uma coisa que eu também venho reutilizando. Plantei batata, eu nem sei como elas estão, porque diz que era o bulbe da cebola. Plantei batata e cebola, porque eu tava querendo fazer realmente uma horta. Então eu utilizei a borra de café. Eu tô entrando nessa coisa toda aí de paisagismo, mas a ideia era fazer uma horta também, né? Então eu já vou chegar lá na tendência de mercado de hortas e plantações ali, mas eu fiquei assim sentindo falta de um lixo orgânico, né? O lixo orgânico. Então, a minha casca de ovo, borra de café, laranja, casca de banana e hortaliça, a própria hortaliça ali, né? Como é o nome dela? Hidropônica. Tudo isso eu acho que constitui um lixo rico em vitaminas e minerais, né? Então, o que acontece? Hoje em dia se fala muito na correção do solo, né? Entendeu? O papo da correção do solo, né? Do adubo per si, né? Que a gente tem, eu falei ali do agrotóxico e do vegetal orgânico, né?
que é o agrotóxico, né? A irrigação, eu tô falando da irrigação, né? Porque você tem que dar preferência para plantas que não precisam de tanta irrigação, né? Porque senão você vai ficar meio maluco, porque você vai trabalhar e tudo, e aí você chega lá, planta murcha. E ela fica mesmo murcha. Então, né? E tem a correção do solo, porque eu comprei terra. E com o tempo, eu vou mexer na terra, a terra tá seca, né? Então, eu também andei colocando fertilizante. O fertilizante é aquele papo que faz Porém, eu acredito que o lixo orgânico, o lixo orgânico, ele é um ótimo adubo e fertilizante natural, né? Em alguns lugares do planeta se fala da reutilização do esgoto, né? Para corrigir solo, esse tipo de coisa, né? Porém, você vê que você tem o lixo orgânico, e eu vou até falar de um outro lixo ali na frente, né? Mas a gente ainda não entrou no fator lixo orgânico, a gente não tem startups, né? Muito foi falado de startup de tecnologia e eu tô muito mais na startup de transformação para a economia verde, né? Porque se você for analisar, é muito lixo orgânico que você pode, né? Eu falei da biomassa, né? Mas eu ainda tenho um aproveitamento muito grande no lixo orgânico, né? E as plantas agradecem, né? Eu tava vendo alguns produtos ecológicos, inclusive como eu estudei sobre isso, era um remédio tipo inseticida, só que ele era feito à base de fumo, que ele é também orgânico. Então hoje em dia já vem vindo. E eu acredito que eu tenha mercado para um lixo orgânico. Eu falei de alguns colegas meus aí de YouTube, até do meu melhor amigo e tudo, e eu vou falar agora da minha melhor amiga que em 2012 ela me apresentou o biocomposto, que vai aparecer aqui na tela, que eu vou colocar a fotografia ou por aqui, ou vai me tampar, que parece com aquilo, que é um minhocário, né? Minhocário de biocomposto. E aí são três andares, e você tem umas minhocas. Aí você tem umas palhas lá, assim, sabe? E você coloca aquele lixo orgânico. E a minha colega, né, ela me apresentou em 2012 e eu falei, olha, gente, ela meio tá louca, porque quanta minhoca. Então eu fiquei meio com nojinho, né, da tal das minhocas. Aí eu tava vendo que as tal da minhoca, elas parecem isso aqui, sabe? Realmente. E você bota lá o lixo orgânico no primeiro andar, no segundo andar tem aquela palha seca, uma coisa assim. Eu não sei como funciona, ou se no primeiro andar, o que que é. E um monte de minhoca e tal. E no terceiro andar, que aí vira terra. Entendeu? E eu não tive a oportunidade de comprar isso ainda, custa 150, 180 reais, 200 reais a aquisição. Foi mágico aquilo. Eu não tenho aonde utilizar a própria terra, porque eu tenho um pote mais largo para plantar onde eu plantei batata, onde eu plantei cebola, eu tava vendo, né? Porque a cebola você planta e ela cresce um pouco e depois você tem que trocar. Eu tive um resultado que nasceu um caule, eu não sei se da batata, bem grande, mas eu ainda não dei uma olhada porque disse que demorava 2 meses para batata e para cebola nascer ou crescer, mas com sol. E eu plantei há pouco tempo atrás, tô pra ver isso. Eu sei que nasceu um caule, eu não sei como que tá ali, sabe? Então, assim, eu não comprei porque eu não tenho exatamente, eu tenho os meus potes, eu uso borra de café, eu comprei a tal da terra, a terra meio seca, então eu coloco junto com fertilizante. Eu tive esse resultado porque eu coloquei com borra de café e casca de ovo, entendeu? No entanto, eu não sei como tá lá. O que eu sei é que essa garota que tem esse tal de minhocário que me apresentou, e eu falei, aonde ela vai enfiar? Ela se mudou da localização que ela morava, e o que aconteceu? Ela se mudou para uma casa que tinha um canteiro, e eles plantaram ali. Mas as plantas dela, eu queria saber, eu não perguntei. E olha o apagão. E aí eu não perguntei.
Porém, eles plantaram ali e cresceu um jardim com umas folhas desse tamanhão, entendeu? Super vívida, entendeu? Ela realmente ela teve um resultado de paisagismo ali que ela podia até estudar aquilo, viu? Eu faz um tempinho que a gente não se conversa, foi aniversário dela, ela tocou a campainha, a gente conversa meio assim, e eu queria saber se ela usou essa tal de terra, viu? Porque realmente o jardim, nossa, brotou que era uma beleza. Então eu realmente tenho um canteirinho, tenho outras plantas que às vezes, porque as plantas elas ficam doentes. Então tem planta de 9 anos aí que estão meio seca, que a gente às vezes fica assim na planta, né? Tem remédio de brilhar folha e tudo, não sei o quê. Bom, eu não sei, só sei que o jardim dela, eu vi há 2 anos atrás, ainda tava lindo, maravilhoso. Disse que tava dando até fruta, não sei se plantou fruta lá. E ela que tinha esse minhocário, tinha me apresentado. Então, se tivesse lá ainda, ela tem espaço para ter um minhocário. E se ela tivesse mudado, ela poderia simplesmente ter levado. E ela tinha o minhocário antes. Então, eu não sei se ela utilizou aquela tal de terra. Eu vi o marido dela irrigando ali um dia. Entendeu? Que até o papo do pet sitter, o marido trabalha, disse que acordava às 5 da manhã pra ir caminhar com cachorro. Cachorra grande, né? E pet sitter, e um belo de um jardim. E se fosse, porque eu vi nos canais do YouTube aí, sabe? O pessoal começando a falar. Esse papo da batata e da cebola foi um canal do YouTube também que tava falando ali. Que demora 2 meses pra nascer. Eu falei, nossa, quanto trabalho numa cebola, né? Vi outros canteiros já mais tecnológicos, né? Com luz artificial e tudo, não sei o que, né? Interno, né? Porque esse papo de trazer biofílico, né? Eu tenho visto estufa já, sabe? Umas estufas, né? Eu vi uma senhora também cobrindo ali com uma tela, ela tava bem agasalhada, inclusive, numa agricultura familiar, o ano passado, eu acho. Porém, as plantas elas sentem o frio, né? Esse papo, né? Porque eu achei que eu tava falando sobre, né? Eu achei que o frio deu uma acentuada na minha região. Então, eu acredito que tudo isso, né? Então, eu tô querendo realmente saber, né? E aí, o minhocário, ele é um container, assim, sabe? Ele é um container, você vai ver na foto. É, mas eu não tive a oportunidade de comprar porque eu viro e falo, pra mim é muito lixo ali, muita terra. Então eu comecei a pensar já é, numa startup de coleta até de lixo orgânico que a gente não tem, né? A gente não tem isso. E pra você ensacar mesmo e delivery. Então você retira, né? Porque daí você for ver o seu insumo de produção é simplesmente lixo, né? Porque isso vai pro lixão, né? Vai pro lixão e fica lá aquele glúten, enfim, aquela coisa podrinha, né? E não é. Eu realmente gostaria de estar dando um pouco mais de ênfase, né, pro lixo orgânico. O lixo orgânico, eu ouvi dizer que a Suzano. Porque assim, gente. Aí eu vou falar do lixo orgânico, vou falar da Suzano, né? É Suzano, eu acho a empresa. A Suzano, ela apareceu esses dias numa nota que tava fazendo justamente isso. Ela tava falando de correção de solo e eu não sei se eram duas produções. Tanto a correção de solo quanto, não sei se não era fertilizante, algum outro tipo de, né, aquele papo. E o que acontece é que justo o adubo, eu acho, ela direcionava. Engraçado que eu acho que, eu não sei se ela corrigiu o solo, mas tinha algum produto deles que ela direcionava para agricultura familiar, né? Então você vê que ela tava, a empresa ali de mais grande porte estava fomentando essas, eh, essas, ah, esses espaços mais de agricultura familiar que hoje em dia está super em voga para criar subsistência aí para pequenas famílias, que seria o meu caso. Você vê que a gente passa aí, conversa e que encontra. Eu tenho falado aí, eu falei sobre algumas coisas e a gente enfrenta algumas dificuldades, né?
Isso de uma forma geral. Então a gente tá aí também tentando se organizar ou reorganizar, né? Esse papo de agricultura familiar, né, me lembra um pouco, a gente tem falado aí, eu vou falar sobre isso, então eu posso trazer isso num outro episódio. Vamos se focar aqui no lixo orgânico, né? Acho que é uma ideia, mas que foi uma necessidade com o meu lixo. Eu vou brecar um pouco para trazer para vocês verem que não é mentira. Então, mais aqui uma cuia. Ó. A história da cuia. E os ovos. Casca de ovo vazio. Mais aqui. Que eu não sei o que fazer com a minha casca de ovo. Isso porque eu já plantei com borra de café. Eu já tinha usado a borra de café, né? E eu realmente não sei. E aqui, olha, gente, até esse daqui é argila expandida, olha, papo do paisagismo, sabe? Argila expandida, né? Que eu encontrei, sabe aonde? Pegando um pote de planta. Eu nunca comprei argila expandida. E eu encontrei no fundo do pote de planta desses, porque daí o produtor das plantas de supermercado, né? Eles são meio de se chama enfermagem das plantas. E eu achei isso muito legal, de ter encontrado, como se fosse assim no fundo do pote de ouro, sabe? A argila expandida ali do pessoal, né? Porque é engraçado, às vezes os caras, assim, que cuidam das plantas, eu vou até tirar tudo, porque não foi muita quantidade de argila expandida que eu encontrei. E eu não tinha comprado, né? Eu plantei batata, falei, mesmo que fosse pra nascer batatinhas, vamos ver o que aconteceu ali, né? E os caras são meio assim, caipirado, né? Caipirado, cuida da planta, né? Assim. E eu vou chegar lá, né? Mas foi muito engraçado porque isso daí é aula de paisagismo e num pote de planta você achou tudo isso de argila expandida ali atrás no fundo, né? Algumas plantas morrem quando elas sobrevivem e é luxo, né? Que até isso, né? Hoje em dia mudou, né? O luxo é ser ecológico. O luxo é ser ecológico, né? Luxo é ser ecológico, não sei. Ecológico é qualidade de vida, né? E o lixo orgânico, porque assim, se você for analisar esses ovos aqui, eu tenho, se eu me lembrar, eu coloco pra vocês, mas eu tenho ovos com carimbo, gente. Esses aqui eu infelizmente não tenho, porque esse branco aqui, olha, eu tava recuperando dos tios, sabe? Ele não é do Galinha Caipira. Daqui foi um tablet de promoção de ovos, que era um computador de ovos lá, sabe aquela computador de ovos? Mas eu tô assim fascinada com esse negócio aqui, sabe? Porque eu achei que o setor de embalagem, eu vou pegar aqui, sabe? Assim, o setor de embalagem, ele veio daqui, sabe? Entendeu? Então eu tava lá mostrando umas embalagens e tudo, e a embalagem veio do ovo. Que o ovo é embalado. Entendeu? E se você for ver, parece um vidro, né, ó. Então é mágico, eu não sei realmente o que fazer com o ovo, sabe? Entendeu? Então, eu não sei se é uma ideia, porque eu estaria fomentando startups ecológicas e a gente vai entrar na economia circular, sabe? Então, quando eu chegar ali no tópico de economia circular, aí a gente conversa mais sobre o assunto. Por enquanto, eu tô aqui
falando que eu gostaria de ter um aproveitamento maior no meu lixo orgânico e não tenho coleta. Eu poderia até fazer uma horta maior na minha varanda, mas eu não sei até quando eu fico aqui. Então eu, né, por conta disso eu tô analisando algumas ocasiões atuais, né, e tudo. Porém, eu tô avançando aqui com vocês de falar que você que tem espaço, ou você que já tá na fazenda, ou você colega que me ensinou ali a plantar batata, né? Porque a falta de sol, né, a incidência de sol, ela é muito importante pro paisagismo, né? E aí, o que eu posso dizer aqui, né, é que eu estudei paisagismo e tô falando aí que seria um adubo, né? Se um dia eu tiver espaço, com certeza eu vou estar trazendo essas inovações para minha pro meu desenvolvimento. E o que acontece, que eu vou pontuar, eu não tô sentindo, eu falei da agricultura ali orgânica, né, e dos produtos orgânicos, eu não estou sentindo a necessidade de plantar, fazer minha horta, né? Eu encontro o produto no supermercado, como a gente tá no Brasil, né? A gente vê, né? A gente não tá tendo, mas eu senti vontade de ter uma galinha. Eu tenho vontade de ter uma galinha. Eu tava vendo pet hotel, porque caso eu venha ter que viajar, eu falo, aonde é que eu vou deixar a galinha? Porque a galinha bota ovo. Então eu tava querendo ter um outro pet, vamos supor, ainda tô analisando minhas coisas, as viagens do meu cérebro, né? E eu queria ter uma galinha minha que botasse ovo pra mim, até mesmo pra mim ser autossustentável, entendeu? Então, o lixo orgânico ali na minha horta e a galinha que me bota ovo, sabe? E ser uma coisa ecológica. Eu não tenho necessidade disso no Brasil, né? Não no momento, né? Não no momento. Porque a gente já vê alguma coisa do café acontecendo, né? Não tenho essa necessidade. Mas a minha irmã, acho que estava com tanto maracujá como tomate. Aonde ela mora tem uma incidência maior de calor, né? Porque o calor. Agora a gente aqui na região sul, né? A gente vê tanta coisa acontecendo que a gente já não sabe muito, né? Agora, tem se tornado tendência a cada dia que passa, né? Você ter uma horta, né? E eu sou de uma família que a gente tem uma chácara. Basicão, né? Pra quem tá falando de ecologia. A gente tem uma chácara ali dos meus avós, então não sei o quê. E que eu tinha galinha, coelho, sabe? Limão. Deixa eu lembrar que eu tinha mais, assim. Tinha os ovos. E eu era criança, né? Meus avós eram, assim, mexeu com padeiro e doceria, sabe? Meio pão de açúcar. Foi ali que começou meio parecido com pão de açúcar. Até trabalhei aí com esse bisco, tapioca, coco, lasca de coco, sabe? Castanha do Pará, castanha do caju. Eu também trabalhei, porque minha avó tinha uma quitanda. Então, basicamente, eu tenho esse histórico curricular que eu quero manter. Porque daí eu cheguei lá nessa chácara que ainda existe e eu falo, ai, eu tenho terra e cadê a vovó, né? Esse tipo de coisa. Então eu penso assim, se eu tivesse lá, eu estaria usando todo o meu lixo reciclado. Essa colega do minhocário ia comigo lá, eu estaria usando o minhocário para corrigir todo o solo da minha chácara, entendeu? E plantar ainda laranja, porque limão, a última vez que eu fui, eu tenho até uma foto aí que não era o limão, parecia o hibisco. Inclusive, ou urucum, sabe? Ou uma coisa urucum, né? E me faltou. Aí esses dias eu vi uma pessoa que morava nos Jardins e foi pra uma chácara lá do Mato Grosso do Sul, não sei, Mato Grosso alguma coisa, se era. E ela voltou e tava fazendo alguma coisa de apiário. Entendeu? Então, a última vez, né, que eu cheguei lá, as galinhas já não estavam. Tinha cisne, né? E
E ainda tenho, eu penso em me mudar, né? Assim, eu tenho umas ideias e ainda penso em ter uma galinha, entendeu? Então, tudo isso que eu tô falando, né? Então, pra você, colega que tava aí fazendo negócio do, né, porque se fala de horta, lá a gente tinha também hortaliça, sabe? Mas como eu sempre tô meio corrida, né, e tudo, eu acabo não indo mais tanto com frequência, né? Eu tive uns imprevistos, então, mas eu tenho essa ideia ainda de, né, viver com uma energia positiva e, né, de transformação. Porque daí sim, e olha lá a energia positiva, o apagão. E aí sim, né, eu tenho espaço para usar aquela terra do lixo orgânico, né? Porque aqui é só um canteiro e eu não sei quanto tempo dura aqui, assim, né? Se eu vou me movimentar para um outro lugar. Então eu realmente ainda consigo, continuo insistindo aqui, eu só tenho isso, mas a casca de laranja é outro produto que eu. A laranja, gente, é um bate-bate e eu tenho vontade de ter uma laranjeira num vaso dentro de casa, que hoje em dia ela é chique, sabe? Cheguei lá na casa da minha mãe. E aí eu fui dar uma olhada no paisagismo dela ali, porque tinha sido. E eu cheguei ali, eu posso tentar colocar essa foto também, se, né, se tudo der certo aí nessas edições. Cheguei lá, no cantinho da coisa, tinha uma moreira. E isso é a assinatura do paisagista, né? O papo do pé de amora, né? Porque é uma tendência, tem vários tipos de jardins, né? E o jardim com frutífero, né? Porque você vê que as árvores elas são mais frutíferas, né? Não são os legumes, entendeu? Esse papo da agricultura, né? E era assinatura. Eu fiquei muito contente de ter visto a assinatura do paisagista do prédio como uma amoreira, sabe? Que até fecha o papo da segurança toda, né? Assim, sabe? Muito inteligente, parabéns pra você. Eu sou da época que o Brasil era ecológico, né? Foi uma surpresa. Eu tava salvando o Brasil em relação ao desmatamento que a gente viu, né? Com a própria Indonésia, tá? Sabe? Que foi um choque pra mim, eu acabei caindo nessa matéria, né? Tipo, de o papo do próprio nome do Brasil, pau-brasil, né? Pau-brasil. E o pau-brasil, olha, gente, isso daqui, olha, o pau-brasil não é uma madeira legal, não. Ele é uma madeira meio avermelhada, sabe? Não é uma madeira, ela é um pouco mais vermelha do que. Não é uma madeira bonita, não. E a árvore, eu tenho uma que parece. Até. Ela é meio feiosa a flor, sabe? Ela é meio espivitada, assim, sabe? Infelizmente, eu não queria falar nada pra vocês. Entendeu? E eu fiquei bem chocada com o desmatamento agora dessa última temporada, é recorrente, né? E eu tô salvando porque a própria Indonésia, né? Tá tendo um crescimento bom e substancial maior do que o do Brasil. É, não sei como que tá lá a Indonésia. Mas né, a Indonésia desmatou. A gente tá ali num grau meio próximo da Indonésia. Então, se é um recurso abundante, né? Não só o desmatamento, a poluição que isso, né, gera, né? Então eu tô vindo aqui por algumas, mas é porque realmente é a minha área de atuação, né? Então eu migrei para moda, né? Por causa da indústria e era mais fácil e mais rápido. A roupa morre em 2 anos e gira em torno de estação, de 6 em 6 meses. Eu tenho muito mais trabalho com moda do que na indústria de móveis, que você coloca um móvel e dura 10 anos, né? E também, né? Então, a minha transição industrial, né? Ela é devido à necessidade profissional e realmente demanda, né? De profissional. Porém, eu andei dando uma olhada e hoje eu tô falando do minhocário. Isso daqui me lembra o minhocário e um outro produto que eu vou estar falando também já já,
tá? Mas apostem sim no seu lixo orgânico. Esse minhocário, ele tá sendo vendido na Cobase. Eu acho, eu acho que eu vi na Cobase. Tomara que ele não tenha muito no Brasil. A minha colega me mostrou isso há 10 anos atrás. Você pode se introduzir. Eu fui numa outra empresa, o pessoal tava comprando parede viva, sabe? Parecido com isso também, adoidado. As, as senhoras de família, eu vi muitas, eu vi umas três, assim, eu passei pela porta porque eu fui numa loja e eu vi três paredes vivas sendo vendidas, né? Eu até desenhei isso e já estava sendo vendido, foi tudo muito rápido. Então você vê que é do interesse, né, das pessoas terem esse papo de ecologia, né? E as plantas, eu tenho plantas em casa e no inverno elas acabam ficando melhor, esse papo de biofilia, né? Então aí a gente pensa nesse externo, né? E na estufa. Porque até na chácara da minha avó, como ela existe ainda, eu tava pensando já em fazer uma estufa dela, né? De madeira, de eucalipto, com aquele plástico meio leitoso, assim, sabe? Até mesmo pra você ter uma incidência de sol, né? Que fica meio assim, mas que dê uma cobertura, porque andou esfriando. E ali é uma região que tem frio, né? Entendeu? Então, não, pra mim eu não tô tendo essa necessidade aqui no Brasil, porque a gente é meio farto nessas histórias, né? Mas me parece que vai ser uma tendência você plantar. E aí eu tenho tido a intenção de ter uma horta. Só que eu tenho tido dificuldade com horta, porque os alimentos eles demoram muito ou um pouco mais pra nascer, né? As amoras lá da minha mãe, elas são pequenas, assim, né? Agora, vai, vamos supor, um pimentão, sabe aquele papo, né? Que eu já cheguei a ficar olhando para a planta e ver ela se desenvolvendo, assim, né? Porque a planta ela vai realmente se desenvolvendo, o legume ela vai também se desenvolvendo, talvez a alface vai fazendo assim, né? O que é bem interessante de ver, né? Então, por causa disso, a galinha, né? Mas eu tenho dificuldade com um pouco de horta, porque você larga e ela cresce, mas se você fosse trabalhar com agricultura, até para dar valor para o agricultor e até para aquele agricultor, né, de agricultura familiar, porque realmente dá um pouco de trabalho você, né? Eu tava vendo como se desenvolveu a agricultura, eu acho que é aquelas linhas, sabe? Porque você tem que fazer a colheita por partes, porque senão você não tem o que entregar depois, sabe? Você colhe aqui, depois você colhe aqui, depois você vem e 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 colhe aqui, 3 por 1, 3 por 2. O desenvolvimento, né, da agricultura, porque se você colhe tudo, acabou, né? Você tem que esperar crescer tudo de novo. E se demora 2 meses para crescer uma cebola, então é pra gente dar valor, no mínimo, né? Já que eu ainda não tô tendo uma horta, porque eu não sei os produtos que eu gostaria de plantar numa horta, né? E eu acredito que o lixo orgânico facilita. Agora, mesmo com pote, né? Eu já comprei terra, eu não tenho muita planta, e vira e mexe eu tenho que fazer um adubinho, porque ela também mingua um pouco, assim, então você acaba precisando de um pouco mais de terra. Então eu tenho um pouco de biofilic design em casa, as minhas plantas são meio resistentes, mas vira e mexe elas dão problema, sabe? Entendeu? Então, para você aí que está interessado um pouco mais de ecologia, é recomendável ter um pouquinho de lixo reciclado ali, mesmo que você não utilize tudo, né? Agora, se fosse uma startup para realmente embalar e fazer realmente a terra ser que a gente vai ali no, numas lojas, né, de jardinagem, e aí a gente vê o tal do adubo lá, tem alguns orgânicos e tudo, né? E você pode estar buscando, né, é, para aquele cara que quer investir, que tem um pouco mais de capital inicial para fazer, eu acredito que possa, né, ser uma opção, né, de você pode até pôr na sua empresa, ter, né, duas coisas, né, você produzir alguma coisa, utilizar aquele material e ainda distribuir alguma coisa, né, quantidades menores, o que você acha, tem como crescer, né, e é uma coisa que eu venho pensando, eu quero agradecer minha colega que me apresentou isso, eu fui cavucar nas minhas coisas depois, é,
por conta dessas cascas todas. Eu falo, gente, isso daqui dá dó de jogar fora, sabe? Entendeu? E pra quem usa esgoto pra corrigir solo, né? Tipo na Europa, né? Então, eu tenho falado isso porque a gente viu algumas coisas, pode ser que a gente fale, ah, não, isso não. Mas que também a tendência, então, o povo se mudar um pouco pro campo e ali produzir alguma coisa assim, tem virado tendência, eu andei vendo isso, né? Então, essa pessoa que estava me ensinando a plantar batata, ela estava ali no campo, né? Parecia um cipó rosa e tudo também com outro canal, assim, coisas que eu andei vendo. E isso virou uma tendência. Eu não sei em que grau, né? Porque é o começo de uma temporada que a gente não sabe para onde vai exatamente. Olha lá o apagão. E a gente não sabe aonde vai, mas que tá se tornando uma coisa nova, né? E eu acho que eu tô dando aí. Eu tenho visto iniciativas, como eu disse, até próprio da Suzano, e é bem recente essa matéria da Suzano, e que distribui ali para a agricultura familiar. Então você vê que as coisas estão se transformando ali, né? Então eu recomendo ter isso próximo de você, em casa, né? Aí fala, ah, eu podia comprar no supermercado, podia comprar na jardinagem. Você podia mesmo. Mas você percebe que você também poderia reaproveitar coisas que iriam pro lixo e vão ser incineradas? Entendeu? Entendeu? Então, o aproveitamento daquele papo, sabe? De economia circular todo, sabe? De você viver numa casa um tanto quanto autossustentável, numa casa ecológica. Você percebe? Então tá, gente, hoje fica aqui essa dica que eu dou. Boa sorte pra vocês. Espero que eu esteja contribuindo alguma coisa aí pra desenvolvimento e transformação e transição e também acerca de entendimento, tá bom? A gente se fala.